Oi, pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio da Tria, que é uma aceleradora para negócios no setor de arquitetura e design. Hoje, no nosso 36º episódio do podcast, e a gente vai falar sobre como gerar valor, percepção de valor através do posicionamento. A gente já falou sobre esse assunto por aqui quando a gente trouxe a Marília Turíbio, que é uma expert em branding, no episódio 24. Quem quiser assistir de novo, só entrar no canal da Tria, no YouTube ou na Spotify. E hoje a gente resolveu trazer de volta esse assunto, porque nas consultorias a gente tem percebido que essa realmente é uma dor latente, de como fazer o cliente ter a percepção de valor sobre o serviço e sair daquele modo guerra de preço. Para falar sobre isso hoje, a gente trouxe uma arquiteta e urbanista, que é estrategista de marketing. Então, com muita empatia, ela entende essa dor como colega que somos, né? E hoje ela atua com uma empresa que atua no posicionamento e estratégia de marca para negócios do setor, escritórios, construtoras e incorporadoras. Seja bem-vinda, Sofia Veras. Muito obrigada, minha querida. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso, estamos muito animados para falar sobre isso, né? Eu que cuido dessa frente aí comercial do núcleo da Tria, eu acho que muita gente entende que falar de vendas é falar diretamente ali sobre vendas e não. Começa muito lá atrás esse assunto, né? Começa no branding, né? Com a Marília, como você colocou, depois passa pelo marketing, que é o que a gente vai falar hoje, e vem pro comercial, que é a sua área. Exatamente. Então não tem como a gente chutar a bola pro gol se o pessoal de marketing e de branding não tiverem feito o dever de casa certinho. Assim como eles também podem fazer o dever de casa e a gente escorregar ali no comercial. É um trabalho de um time todo, né? Há muitas mãos e que eu acho que esse envolvimento ajuda aí para o sucesso do negócio, né? Concordo. Sofia, vamos começar falando o seguinte. A gente tem observado que grandes escritórios, inclusive muitas vezes com trabalhos super autorais, né? Têm comunicado de forma muito parecida na rede social. Fica aquele efeito pasteurizado, né? Por que você acha que isso está acontecendo hoje? Olha, eu acho que isso acontece por um motivo muito simples. Arquiteto adora olhar outros arquitetos. E outras revistas e Pinterest, né? O arquiteto está sempre olhando para o trabalho do outro arquiteto. Então, a análise de concorrentes, inclusive, todo mundo, quando eu pergunto, sabe quais são os concorrentes. Agora, quando você entende o que você precisa ter de diferencial e como que você comunica isso para o teu público, é aí que você começa a sair dessa pasteurização. Então, eu acho que o que acontece é isso. Os escritórios, eles olham muito para os concorrentes e aí eles tentam copiar, né? Então, se fulano tá fazendo, eu vou fazer também. Só que não é isso que vai te deixar com um nome diferente no mercado, ou que vai chamar a atenção do público, ou que vai te diferenciar de alguma forma. Porque entre dois perfis, né? Entre dois portfólios muito parecidos, muitas vezes eu vou no que tá mais barato. Então, o que te diferencia? E aí pode ser estético, pode ser o seu processo também. Eu já tive alguns clientes que o processo deles era bem diferente, assim, eles conseguiam fazer alguma coisa lá por exemplo, a gente tá agora com um cliente que ele consegue reduzir o custo da obra, assim, absurdamente, porque ele trabalha com as duas frentes, né, tanto a parte de projeto quanto a obra, e ele usa alguns materiais sustentáveis e tudo mais que consegue reduzir isso. Então, qual que é o seu diferencial? E isso é o que vai deixar o seu perfil, né, não pasteurizado. E não é uma pergunta simples. Às vezes, inclusive, os arquitetos, escritórios de arquitetura, têm dificuldade de saber, putz, qual que é o meu diferencial. Porque você sabe, hoje, atendimento de qualidade, entrega no prazo, isso não é um diferencial, né? Mas quando a gente tá falando de alto padrão. Sim. Então, a gente da consultoria, a gente é muito responsável por fazer essas perguntas provocadoras, né? E eu, especialmente, tenho analisado muitas propostas e trago exatamente essa pergunta. Qual é a diferenciação aqui? Porque a gente acaba vendo propostas muito parecidas. E aí muita gente fala da escuta ativa, do projeto exclusivo e personalizado, mas tá todo mundo falando a mesma coisa. Isso não tá diferenciando ninguém mais. Isso hoje, no mercado de alto padrão, já é uma premissa, não é mais critério de diferenciação. Esse é o básico. Né? A Marília, inclusive, citando ela novamente, ela fala muito sobre beber da água na fonte limpa.
E tem um livro na minha carreira que fez muita diferença, que foi A Estratégia do Oceano Azul. Uhum. Não sei se você já leu. Não li, mas E conheço. ele fala muito sobre isso, né? A coisa ali nesse mundo do business, sobre o Oceano Azul e o Oceano Vermelho, e da gente olhar para um outro setor, muitas vezes, porque a gente consegue ter ideias saindo ali daquela caixinha, porque às vezes a gente está viciado, né? Só olhando para aquilo, só olha para arquitetura, para Instagram de arquiteto. E aí acaba que o nosso olho vicia ali. Quando a gente olha, às vezes, para uma coisa diferente, a gente pode trazer referências mais inovadoras para o nosso negócio, né? E essas inovações, elas podem vir na estética, claro, mas elas podem vir em outras áreas, né? Outras formas de fazer. Inclusive, dependendo da inovação, você consegue trabalhar com outros públicos, não só o alto padrão. Esse meu cliente mesmo, como ele conseguiu baratear a mão de obra dele, ele consegue atender um médio padrão, porque o valor fica... Cria um outro produto, cria-se né? um produto para trabalhar com esse público, que ele não fica no prejuízo, porque, né, a grande dificuldade, porque eu percebo que vários arquitetos querem trabalhar com alto padrão, é porque o trabalho do arquiteto é muito artesanal. Sim. É muito, de fato, personalizado. Então, dependendo de como... E aí entra até a criatividade do arquiteto empresário, né? Como que ele vai fazer uma solução que seja mais eficaz para ele, internamente, mas que também atenda, entregue algo positivo, diferente e o resultado do cliente. Então, eu acho que tem bastante espaço, sabe, assim, pra gente trabalhar. E é óbvio, tem a diferenciação estética também. Eu já atendi um escritório, que foi o escritório acho que mais diferente que eu peguei, que eles eram especialistas em arquitetura clássica. Então, eles faziam desde o neoclássico até, enfim, todas essas vertentes, né, clássicas, assim. E foi muito interessante fazer o posicionamento deles, e foi muito interessante ver depois o resultado que eles tiveram, exatamente porque ninguém quase faz neoclássico, né? Aqui em Brasília... Atualmente. Atualmente... Berço não, do Brasília, modernismo, inclusive, né? esse cliente não é daqui, é de Porto Alegre, mas, assim, Brasília, isso é quase como um agulho no palheiro, essa coisa mais difícil do mundo. E que é uma oportunidade de negócio, de mercado. E foi, assim, porque eles despontaram hoje, tem acho que mais de 40 mil seguidores, são, assim, referência no nicho, entendeu? Nesse nicho especificamente, fazem projeto no Brasil todo. Sim. Porque tinha um diferencial muito claro de não pegar projetos modernistas. Foi super interessante esse cliente. Mas, enfim, isso também é uma diferenciação. Sim. E foi um oceano azul. Sim, com certeza. A gente vê nomes no mercado que despontaram a partir de escolhas estratégicas nesse sentido, né? E isso é marketing também. Sim, sim. Nos meus anos, assim, na frente comercial da Artefato, que é uma grande marca que eu liderei aqui em Brasília, eu escutei e troquei com muitos arquitetos. E muitas vezes a gente falou sobre isso, né? Sobre essa oportunidade de mercado. Porque esses clientes hoje se sentem um pouco órfãos, né? De não se identificarem com os trabalhos que eles têm visto, né? E como fazer uma arquitetura que tenha essa pegada neoclássica, contemporânea, de forma correta, elegante, e que as pessoas consigam se identificar, né, para aquelas que desejam esse tipo de projeto. Então, acho que sim, faz sentido olhar para isso de forma estratégica. E não precisa nem ser só o neoclássico. Você pode ter uma assinatura estética, como a gente tem alguns escritórios aqui em Brasília, né? Você tem os escritórios que são extremamente modernistas e brutalistas, minimalistas, mas você tem alguns que já trazem um pouco mais de madeira, já fica uma coisa com mais um cobogó, então Da brasilidade, mais brasilidade. Né? Então, isso também é uma assinatura estética, isso também é algo que dá para você trabalhar, inclusive, no digital. Porque aí, eu costumo brincar, né, que para arquiteto a gente tem duas formas de posicionar arquitetos. Uma delas é pela estética, quando aquele arquiteto ele tem uma assinatura muito forte e ele quer ir por esse caminho. E a outra é quando o arquiteto tem um discurso que também é muito válido, que é: eu não tenho uma assinatura estética, eu faço o que o meu cliente me traz, o que o meu cliente quer. Então, são duas formas de posicionar as marcas, você percebe? Uma é: eu preciso de portfólio e o foco estético muito grande. E na outra é um foco muito mais em processo, em ter o referencial, né? Então, as pessoas fecharem com você e elas se sentirem representadas pelo projeto que você executou. Então, são duas formas de posicionar, não tem certo e errado.
Mas são duas estratégias muito diferentes. Sim, com certeza. E nessa loucura de uma rotina que é fazer a gestão do escritório, fazer o criativo e ainda ter uma estratégia de marketing e execução, e muitos escritórios são estrategistas e executores, né, dali do marketing. Que sinais que pode ajudar a identificar o que ele está preso nesse movimento ali de mais do mesmo? Porque às vezes a gente nem percebe que tá fazendo igual, né? É. E aí, cabe, eu acho que talvez dar um passo pra trás, entender um pouco. E é difícil às vezes fazer isso sozinho, tá? A minha consultoria vem Totalmente. exatamente pra resolver esse problema, porque é difícil fazer isso sozinho. Mas o que você tem que fazer é dar um passo pra trás, entender, ver você, ver os concorrentes e fazer uma análise fria. Não uma análise do coração, assim, né? Tipo, do que eu Aham. queria ou do que eu gostaria. Não, uma análise fria. O que eu tô passando, o que o meu concorrente tá passando, e entender dali o que você precisa melhorar, de acordo, claro, com o que você quer pro seu escritório, né? Porque é isso, ser empresário, querendo ou não, o arquiteto, ele é empresário. Ainda mais arquitetos autônomos que têm o nome, né? O escritório leva o nome deles, eles são empresários também. Então, a gente precisa muitas vezes ter esse olhar mais analítico e mais frio, assim, sabe? Sem Sem tanto envolvimento envolvimento mesmo, né? emocional, É, sabe? Eu acho mais racional, era essa a palavra que eu sim. queria. Então você precisa ser um pouco mais racional na hora de olhar você frente aos teus concorrentes para você poder entender É, onde que você tá errando, onde você tá acertando sim. e conseguir Sim. direcionar. Isso é pensamento estratégico. E aí você precisa fazer isso com o seu marketing, com o seu posicionamento. É tênue. E por que não ter ajuda, né? A gente mesmo da Tria, né, que chega no mercado, no momento em que já tem tantas empresas de consultoria, né, para gestão de negócios no mercado, é uma das nossas preocupações, né? Como a gente vai mostrar que não é mais do mesmo, que são especialistas, pessoas que estão no mercado, que estiveram no mercado, né, há mais de 20 anos fazendo projeto, fazendo gestão de escritório, fazendo gestão comercial de negócios no setor, tendo essa troca com... Porque isso eu acho que é o grande diferencial, né, do nosso negócio hoje, mas fazer, ter esse distanciamento emocional, né, saber essa linha tênue entre olhar a nossa arena competitiva e a autoria do nosso negócio, a expertise ali, isso é tênue, né? Muito. Ter um facilitador, uma empresa que nos guie nesse exercício ali, que nos ajudem a fazer isso de forma mais racional, acho que faz toda a diferença. Concordo. Inclusive, por isso que eu montei a minha consultoria. Foi para ajudar exatamente nisso, porque daí a gente analisa o perfil do cliente e estabelece esse reposicionamento. Por isso que a consultoria chama consultoria reposicionar. Porque você sempre tem um posicionamento. Você tem um cheiro que você exala. Querendo ou não, você pensando nisso ou não, as pessoas elas te conhecem por alguma coisa. Então, por isso que eu falo que é reposicionar, porque a gente precisa entender o que dá dando certo e potencializar o que tá dando certo e ajustar o que não tá. Certo. Muito bom. E quais os erros mais comuns que você vê na comunicação aí dos escritórios, das empresas no nosso setor? Olha, pra mim o erro mais comum é ter uma linguagem muito etérea. Uma linguagem muito, assim, lúdica, sabe? Uma coisa que você lê e você fala, mas isso aqui não tá... Ninguém tá entendendo o que você tá entregando. Infelizmente ou felizmente, não sei, mas a comunicação, ela funciona com um emissor e um receptor, né? A gente aprende isso lá na escola. Então, se você tá emitindo alguma coisa e o seu receptor, a pessoa que devia entender o que você tá falando, não tá entendendo, tem uma coisa errada. A comunicação vai ser A falha. comunicação vai ser falha. Então, esse eu acho que é onde os escritórios mais erram. Eles esquecem do público-alvo, né? Da audiência, para quem que eles estão falando de fato, que é o cliente que vai comprar. E aí, muitas vezes, pro cliente, a gente precisa ser óbvio. Precisa ser óbvio mesmo, assim, de falar, putz, sei lá, a gente tem uma etapa, obra e projeto são duas coisas diferentes. Tem cliente que não entende disso, que não sabe disso. Porque o cliente, ele vai fazer, às vezes, uma, duas casas na vida. Na vida inteira, né? Então, é um processo que ele tá passando a primeira vez, ou no máximo a segunda vez. E muitas vezes o cliente que chega pela primeira vez para um serviço de arquitetura já é um cliente até mais maduro. A depender ali
do nicho que você tá, né? É um cliente mais maduro, mas aí que eu acho que tem essa área que as pessoas, os arquitetos, muitas vezes não veem como algo, como uma oportunidade. Porque eu conheço, inclusive, pessoas próximas a mim que teriam dinheiro para pagar, mas que nunca viram a necessidade de ter um arquiteto. Porque o arquiteto não é só para construir uma casa de 5 milhões. Uhum. Entendeu? Você pode ter uma construção, assim, um bom projeto, você consegue fazer uma otimização na obra. A gente sabe disso, a gente que é arquiteto. Sim. Então, existem outras oportunidades no mercado, igual eu falei, né, que não é só o alto padrão. O alto padrão, claro, se quiser trabalhar, É ali que vai dar o tiro. É, Porém, tem outros outras alvos. oportunidades, exatamente. Não é da mesma forma, você não pode trabalhar da mesma forma que você trabalha alto padrão, obviamente. Mas você consegue também trabalhar essas outras segmentações. Então, são áreas que eu acho que muitas vezes os arquitetos deixam para trás. E aí que a gente vê isso no marketing, né? Porque a gente tem o topo, o meio e o fundo do funil. Muitas vezes a gente está fazendo um anúncio ou produzindo conteúdo só para esse topo, esse fundo do funil aqui. Ou seja, só para as pessoas que já sabem que tem um problema, já sabem o que elas precisam para resolver o problema, elas estão em busca de uma pessoa para ajudá-las a resolver o problema. Ou seja, elas estão vendo vários arquitetos para ver com quem que ele vai fechar. Existe toda uma camada aqui do meio e do topo do funil, que são as pessoas que ainda não têm uma noção muito clara de como resolver o problema, e ainda as pessoas que nem sabem que tem um problema. Entendeu? Então, o que eu acho é o arquiteto que conseguir trabalhar desde esse nível aqui até embaixo, ele ganha a confiança do cliente. E eu tive uma cliente que fez isso, a Luísa Lunieri. Ela chegou até a gente porque ela tinha essa demanda de não entender como vender no Instagram, então ela não tinha problema de audiência, ela tinha 180 mil seguidores. Que ela conseguiu porque ela falava muito bem com o público leigo. Uhum. Então ela fazia vídeos engraçados que atraíam esse público que muitas vezes nunca nem tinham pensado em contratar uma arquitetura ou arquiteto, só que ela não conseguia vender para esse público. Ela contratou a gente pra gente ajudar ela com isso. Aí a gente fez a reestruturação do reposicionamento e tudo mais. E a gente conseguiu ótimos resultados. Ela até postou um vídeo pra gente, falando da gente, foi super legal. Mas enfim, resultado é exatamente por ela ter conseguido falar com esse público que era mais leigo. No momento que a gente conseguiu ajustar a comunicação dela para ela falar mais, aumentar o nível de consciência desse público e começar a trabalhar a venda com esse público, ela tinha um canal ali que inesgotável. Já estava pronto, Tava né? pronto, ela só precisava... Por isso que a gente conseguiu aumentar 8 vezes o ticket dela. Olha, só com esse legal. Reposicionamento, e a gente duplicou as vendas no Instagram. Então, assim, é uma coisa em 3 meses de trabalho. Porque ela já tinha ali todo o trabalho de base bem feito. Que muitas vezes não é o que acontece, ela foi um caso à parte. Muitas vezes o arquiteto ele tá tentando vender para esse fundo do funil aqui, competindo com um monte de gente, porque tá todo mundo aqui, Uhum. e ele não tá olhando para esse pessoal aqui. Que exige elevar mais a consciência dessas pessoas, né? Que exige falar de uma forma não técnica sobre o que você faz, sobre o problema que você resolve. E isso não é tão trivial, tá? Não é todo mundo que consegue fazer isso de forma natural. Uhum. Mas é treinável. Sim. Eu sou das que acredito que toda habilidade é treinável, a gente se desenvolve. Eu percebo 2 grandes problemas, assim, a maioria das vezes. Uhum. Ou é porque falta consistência e constância. Uhum. E aí eu vejo isso também, a maioria das vezes acontece porque esses profissionais, eles estão operacionalizando demais. Então, eles são criativos, eles são gestores, eles são marketing, eles são comercial, eles são todo mundo da empresa. Às vezes isso é ajustável e às vezes para pequenos negócios, uma vez que ele entenda as funções que ele tem em cada momento, dá pra gente fazer também com uma equipe mais enxuta. Às vezes equipe. Existem arquitetos que são autônomos, Sim. né? Então, mas eu vejo que um problema ou é a falta de constância, a gente pega ali, vai ver, postou uma vez aqui, outra vez daqui não sei quantos meses, outra vez... Ou aqueles que já têm constância, que já têm um processo mais organizado, mas falta estratégia. E aí, qual que é a diferença entre produzir conteúdo e construir posicionamento? O direcionamento, né?
Porque quando você tem o posicionamento claro, você consegue... A sua produção de conteúdo, ela tem que ir construindo essa ideia que você tem de posicionamento ao longo das postagens. Então, assim que você constrói uma marca, você primeiro tem a marca, e aí depois você faz o marketing para representar aquela marca. Se você não tem essa parte do posicionamento que a gente estava conversando, você vai produzindo conteúdo, às vezes pode ser que dê certo, pode ser que dê certo. Tem gente que tem isso natural, né? Tem quase como uma comunicação muito natural e consegue performar bem. Mas a maioria não. Assim, a maioria fica uma comunicação confusa, genérica. E aí você fica produzindo conteúdo, que é um negócio que dá trabalho, você sabe muito bem. É um negócio que dá trabalho, é um negócio que demanda, que tem que ter ali né, uma revisão, uma coisa, enfim. Se você não tá indo pra direção certa, você só tá gastando tempo. Não tá sendo eficiente na sua comunicação, não tá construindo nada. Se você não sabe pra onde você tá indo, não tem o que ser construído. Então, muitas vezes, né, chegam algumas pessoas, alguns leads, né, pra mim, falando, porque eu vou contratar uma social media, ou então chegam pra mim querendo social media, e aí eu falo, tá, mas você tem um posicionamento? Não, tô mudando de posicionamento, tô querendo trabalhar com público de alto padrão, hoje eu não trabalho com esse público, e aí eu quero social media. Eu falo, cara, o social media não vai resolver seu problema. Primeiro você precisa construir o posicionamento, seja com o branding, seja comigo, seja com quem for. Isso é legal da gente falar. Outro dia a gente tomou um café, né, Sofia? Foi. E você me explicou as três fases, digamos assim, desse processo todo. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho disso para quem tá assistindo a gente, do primeiro passo, depois da parte, você até usou a estratégia, a tática e a execução. Você usou essa Sim. expressão comigo, né? Eu acho isso é o que a gente fala muito disso também na consultoria. A gente tá muito com o pessoal na parte estratégica, mas as pessoas precisam de ajuda na parte tática e na execução. Então, vamos explicar isso ali bem didaticamente para quem tá assistindo a gente. Vamos. Basicamente, me lembra se eu não estiver seguindo exatamente o que você tá falando, mas eu acredito que seja isso. A comunicação, você tem esses 3 níveis também no marketing, né? Você tem o marketing nível mais estratégico, que é essa parte de posicionamento que a gente tá falando, que a gente vai definir o que você enquanto marca, qual que é a audiência que você vai trabalhar, qual que é a narrativa, o discurso que você vai usar. Depois a gente tem a parte... Aí nós estamos falando de branding. Construção de marca. Posicionamento de uma forma geral. Porque buyer persona. Porque o branding muitas vezes ele vai... Depende, claro, da metodologia que é usada pela pessoa que vai fazer o branding, mas muitas vezes o branding ele foca mais na marca. Então ele entrega todas as questões de marca, do tom de comunicação, tom de voz da marca, a parte de símbolos da marca, enfim. Aí ele até dá uma pincelada em buyer persona, o que é super positivo, mas quando a gente vai trabalhar marketing, buyer persona é importante? Claro que é. Mas a gente tem algumas outras características que a gente precisa mapear dentro do marketing, como padrão de consumo. Não é sempre que o branding entrega isso, por isso que eu tô falando que isso é aquela coisa que permeia as duas áreas, sabe? Tanto... Sim. Acho que até o comercial também permeia, né? Sim, falando sobre comportamento de consumo. Então, no marketing isso é importantíssimo, porque eu preciso entender se o cliente do meu cliente, ele tá no YouTube ou no Instagram. E aí depende, tá? Não é sempre que você tem... Sim, a gente tem um escritório que a gente atende que esses dias fechou um projeto pelo YouTube. E olha só, arquiteto não dá a menor bola pro YouTube, né? E o canal, ele depende de quem você tá falando com o seu cliente, né? E a gente tem algumas premissas, então, por exemplo, se a gente tá trabalhando com o B2B, que é o business to business, né? Uma empresa que trabalha para outra empresa. Muitas vezes o Instagram, ele não é muito o melhor canal, às vezes o LinkedIn é melhor. Vai depender. Mas enfim, tem algumas questões assim pra gente ver na parte de marketing. Mas sim, isso tudo entra dentro de posicionamento. Da primeira etapa. Primeira etapa. Branding, posicionamento, estratégia de marketing no geral. Depois disso, a gente precisa... Aqui entra até essa parte de concorrentes, análise SWOT, que entra até um pouco dentro de estratégia de negócio mesmo, né? Sim, arena competitiva. Exatamente. Diferenciação. Tá tudo nessa primeira etapa. Isso é tudo estratégico. Tudo estratégico. Depois que isso tá definido, porque isso aqui muita gente, óbvio, vai analisar algumas coisas no mercado, mas muita coisa a gente vai definir mesmo. Questões de marca, você que tem que saber o que você quer na sua marca, né? Sua marca, ela é sincera? Ela é honesta? Sincera, honesta. Ela é fria? Ela é quente? Ela é formal, casual? Enfim, isso tudo são
decisões que Certo. o empresário tem que tomar. Depois disso, a gente parte para a parte tática e operacional. A produção de conteúdo, a constância, ela é um problema operacional. Só que para a gente resolver esse problema operacional, muitas vezes a gente tem que analisar o tático. Como é que o tático tá rodando? Por quê? Porque é o tático que faz com que o operacional fique tranquilo. O que é o tático dentro do marketing, pelo menos dentro da metodologia que eu desenvolvi e utilizo? É tudo aquilo que vai fazer essa ponte entre a operacionalização e a estratégia. Então, vou explicar a operação porque eu acho que fica mais fácil explicar o tático. O que é operação no marketing? Gravar vídeo, fazer roteiro, fazer arte, Fazer as as copies, que são os textos, postar nas nas redes sociais, analisar depois. Tudo os isso, dados. os dados, né? Analisar se foi bem, se não foi, quanto curtida teve. Isso tudo é operacional. Como que eu faço, então, a ponte entre o que eu defini no meu posicionamento da marca, do que eu quero, com essa execução? É o tático. Então, aqui eu vou transferir num calendário editorial, e aí você tem algumas formas de fazer isso, né? Aqui eu uso, como eu falei, com os níveis de consciência. Então, a gente estabelece exatamente o que eu falei do topo do funil para o fundo do funil. A partir da audiência que a gente viu lá na estratégia, a gente vai entender como que esse público consome e qual que é o problema principal que você resolve na sua empresa. Uhum. Então, arquiteto de alto padrão, muitas vezes vai resolver o problema de ter um projeto, né, uma casa que simbolize o cliente, ou então não. Então, ele vai resolver um problema mais de obra, que tem arquiteto que mexe com os dois. Reforma. Então, esse é o problema que eu resolvo, a reforma de apartamentos. Então, vai depender. Cada cliente é um cliente. E depois eu vou entender qual que é esse caminho que o meu lead, né, potencial cliente, vai chegar até ele estar pronto para comprar de mim. Então, a gente entende essas fases e a gente transfere isso para um calendário editorial. Dentro desse calendário editorial, então, você vai ter que ter... Aí a gente vai definir, né? Se eu tô querendo mais vendas, então eu vou ter que ter mais conteúdo de fundo de funil, de autoridade, de conversão. Se eu tô querendo seguidores, por exemplo, aí eu vou ter que ter mais conteúdos de topo de funil, meio de funil, que são conteúdos mais compartilháveis, mais interessantes, muitas vezes, que você não vai vender nada ali, mas você vai atingir mais pessoas, maior. Exatamente, para aumentar esse fundo, esse topozão aqui, e depois você fazer esse filtro. Sofia, todo mundo que vai comprar de mim? Claro que não. Quando você abre, né, o funil, muitas pessoas vão te seguir porque, sei lá, acha bonito os projetos que você posta, ou gosta de você, porque você até tem cliente que é mais performático no sentido de gostar de aparecer no Instagram e tal. E às vezes você ganha seguidores porque as pessoas gostam de você. E tá tudo bem, não é todo mundo que vai comprar de você. Mas é importante a gente ter isso na produção de conteúdo pra gente aumentar o nível de consciência das pessoas e elas não comprarem porque elas não entenderam, porque elas não sabem. Mas sim porque elas não querem, ou porque não tá no momento delas, ou enfim, qual seja o motivo. O momento, Então, eu acho que eu expliquei, era isso que você queria que eu explicasse, a parte tática. E aí tem outras coisas no tático, né? Por exemplo, quais são os canais que a gente vai estar. Os canais de aquisição que a gente chama por exemplo, YouTube é um canal, Instagram é um canal, tráfego pago, né? O Meta Ads é um canal, Google Ads é um canal, aí tem o Google Orgânico, que é o Google Meu Negócio. Então, todos esses são os canais. Quais são os canais que você tem que estar? Isso depende do seu público. Que faz sentido pro seu negócio, né? Exatamente. Então, vai depender do seu público, primeiramente. Então, você tem que estar onde seu público está. Mas também vai depender de você. Então, vou dar um exemplo de um cliente nosso. O público dele é majoritariamente masculino. 70% da base dele é masculino, assim. Então, onde que os homens estão? Geralmente, via de regra, YouTube, Twitter... E, às vezes, LinkedIn, se você tá falando ali mais de negócio, não é nem negócios, né? Mas de trabalho, assim, profissional e tal. Mas a gente tem um posicionamento super grande, assim, nosso maior número de seguidores, eu acredito que seja acredito não, tenho certeza que é no Instagram. O que é meio contraintuitivo, se for pra pensar, né? Poxa, porque no Instagram não tem tanto homem. Instagram antes era 70-30, agora acho que já tá mais 50-50, 60-40 de homens pra mulheres, antes era. Mas mais mulheres. O Instagram é uma rede social mais feminina. Então, a gente precisa entender onde seu público tá, mas também onde que você produz melhor. Porque muito provavelmente esse nosso cliente ele tem uma base tão grande no Instagram porque ele produz bem pro Instagram. Entendeu? Então, são essas duas variáveis que você tem que entender
para definir quais são os seus canais prioritários. Porque, claro, o ideal no marketing é que você esteja em todos os canais. Quanto mais canais, melhor. Então, quanto mais canais de aquisição, mais o seu público te vê, teoricamente... Teoricamente, maior aquisição. Mas quando você é pequenininho, quando você está começando, se você tentar... escolher ali para o investimento, né? Não, se você tentar colocar 10 canais de uma vez, você ou vai à falência ou fica doido. Tipo, porque dá trabalho. Tudo é uma função, Tudo né? é uma função, tudo é trabalho. Produzir conteúdo é trabalhoso. Sim. Então, a gente precisa priorizar. Então, qual que é a prioridade de canais de aquisição? Primeiro, já digo para vocês nem contratar para isso, é indicação. Sim. E a gente, inclusive, você vai saber muito bem, tem como fazer estratégias de comercial para potencializar essa indicação. E aí depois, sim, vem o Instagram, porque eu gosto de usar muito a estratégia do Instagram para escritório de arquitetura como um validador. Então, o cliente, muitas vezes, ele vende indicação. E vai lá validar. E isso é uma coisa que, inclusive, eu também já troquei com muitos clientes nossos, que às vezes eles contratam a empresa, e por isso que eu quis que você falasse, Sofia, dessas 3 etapas, porque eles contratam uma empresa de marketing, eu preciso deixar de operacionalizar, agora tá com marketing. Aí ele acha que resolveu a vida ali de vendas do escritório. E aí para completamente de fazer qualquer coisa para trazer esses leads. Uma vez que o canal de aquisição, a maioria deles que faz mais sentido é o de indicação. E aí eu deixo de fazer, o marketing não vai fazer milagre, e aí despenca esse número ali de leads que entram no negócio. Então, isso é uma das coisas que a gente tem trazido muita clareza nesse sentido. Legal. De autorresponsabilização mesmo. O que é papel do marketing? O que é seu papel? E eu acho que agora talvez tenha ficado muito claro. Existe uma parte estratégica que envolve você, né, enquanto dono da marca, e alguém que vai te ajudar a construir essa estratégia de posicionamento, branding, marketing, tudo que tá nessa esfera estratégica. Vou tentar resumir, você me corrige se eu tiver feito errado. Na outra ponta, a operação, que é quem vai executar, né? Fazer muitas os posts, vezes, gravar. A agência tá nesse papel da execução. Da execução. A maioria das vezes, inclusive, né? Originalmente, de executar o marketing. Mas no meio do caminho tem a parte tática, que aí tem a ver tudo isso, né? Tudo que você acabou de explicar pra gente. Agora, são serviços diferentes, então é importante nesses contratos os escritórios entenderem onde é a atuação daquela empresa que você está contratando, o que é a sua responsabilidade, o que é a responsabilidade da contratada, né? Pra tá todo mundo sabendo ali dos seus papéis e a gente ter menos ruído nesse sentido. E aí eu venho agora em sequência a tudo isso, assim, o que você acha que constrói um posicionamento forte? Quais são os pilares para eu ter um post ali que seja eficaz? Especialmente comercialmente falando, que é o que todo mundo quer, né? Que o negócio fature, vender. Que pilares são esses? O que você me diria? Eu acredito que os pilares... Bom, tem os pilares do posicionamento que precisam estar refletidos na comunicação, né? E aí eu gosto de usar muito a estratégia lá dos 3 posts fixos no Instagram, que geralmente o Instagram é o melhor canal validador para essa primeira fase, né? De indicação. Ou de validação da indicação. Isso, né? De validação da indicação, Sim. Exatamente. Aí, uma coisa que você estava falando que eu até quero fazer um adendo, que eu falo para os meus clientes. Quando você tem os canais de aquisição, você só implementa um quando o outro tá rodando legal, pelo menos uns 80%. Boa dica, ó, gente. Que você foi falando e eu fui lembrando. Então, assim, quando você começar a fazer, sei lá, tráfego pago, não quer dizer que você vai deixar de fazer indicação. A indicação precisa continuar rodando e você vai aumentar a quantidade de canais de aquisição. Porque é esse fluxo da indicação e com programas de indicação que você pode fazer, deixar a coisa um pouquinho mais previsível, que você consegue bancar a implementação de um novo canal. Porque é isso que você está explicando, né? O novo canal, ele tem um tempo de maturação. Não é da noite pro dia que você vai... botei dinheiro agora no marketing, larguei pra lá e nunca mais vou olhar. Não é assim. Você precisa validar uma série de coisas. Muitas vezes... Estava conversando isso aqui até antes, né? Muitas vezes a narrativa ou a oferta que você usa na indicação, ela não funciona pro digital. E aí você tem que achar a nova narrativa que vai funcionar pro digital. Ou uma oferta com alguma diferenciação ali específica pro digital. Porque são padrões de consumo um pouco diferentes.
pensa, a pessoa que tá vindo por indicação, ela já confia em você, porque a pessoa que indicou, ela tá trazendo Alguém autoridade. já chancelou, Já né? já tá, exatamente. Alguém já fez a chancela, né? Então, no digital, a pessoa não te conhece. Você precisa provar pra ela em 3 segundos, muitas vezes, que é o que tem antes da pessoa fazer o passar, né? Que você é autoridade no seu nicho. Então, assim, a gente já precisa vir munido de muita informação, de muita autoridade, muito case, entendeu? Pra você conseguir. Sabe que até, assim, eu que tô há tanto tempo no mercado, mas nesse momento de transição em que agora eu venho, né, na Tria, dividindo essa expertise num outro modelo de negócio, antes eu não usava meu Instagram pessoal. Não existia essa marca, né? Eu, inclusive, nem pessoalmente falando, eu era uma pessoa que pouco mexia ali. E logo no comecinho, nos primeiros meses, eu já levei a primeira chulapada. Porque, assim, no mercado de Brasília eu sou bastante conhecida. Então, as pessoas escutam o meu nome, já entendem o que eu faço, qual é a minha expertise. Então, essa parte ali já tá... Primeiro check já tá feito. Mas no mercado fora de Brasília, e a Tria nasce também atendendo já negócios fora, eu entendi que as pessoas iam lá, após receber essa indicação, né, da famosa Milena Trindade, vai lá validar. E o que eu tinha ali na validação? Nada. Eu falei, socorro! Achando que só precisava de ajuda nas redes sociais da Tria. Então, é um assunto que faz total sentido e que eu falo que, assim, nesse mercado de alto padrão, a gente precisa ir no detalhe. São esses detalhes que fazem toda a diferença, né? Então, muita gente pode pensar, não, é o preciosismo do detalhe, da conta pessoal, mas que faz diferença no negócio. Eu diria que quanto maior na segmentação, porque a gente tem isso no marketing muito bem definido, as segmentações do mercado de imobiliário, digamos assim, que também funciona para arquitetos, né? Que é o Minha Casa Minha Vida, o médio padrão, que inclusive tá cada vez menorzinho, o alto padrão e o luxo. Então, dentro do mercado, a gente tem então ali, alto padrão seria apartamentos, né, ou casas de 1 milhão a 10 milhões, e o luxo acima de 10 milhões. Então, a gente tem essa segmentação meio que já... E hoje o mercado não sabe diferenciar isso. O que é alto padrão e o que é luxo. Não sabe. Não sabem. Não sabe. Acha que tudo é ou tudo é alto padrão, e tudo virou alto padrão, a palavra ficou banalizada, inclusive. Exatamente, exatamente. E a galera acha também que médio padrão é alto padrão, não é. Então, vejo umas casas de 600 mil falando que é alto padrão, gente, assim, não é. Alto padrão depende do acabamento, depende da localização, depende da metragem, sabe? Tem muita coisa ali, principalmente localização, acho que é uma das principais, porque a metragem você pode ter estúdios de alto padrão e luxo. Mas qual que é o valor desse metro quadrado? Isso impacta? Isso importa muito. Então não é tudo alto padrão, não. Mas desculpa, acabou que eu nem respondi o que você me perguntou. A gente tá, mas tudo bem. É porque é muita coisa pra gente falar e fica à vontade. A gente tava falando ali dos pilares pra um post eficaz ali. Perfeito. Então, recapitulando, né? A gente tem a marca, que é o que você vai definindo a sua comunicação. A gente tem a audiência, que é qual segmentação você tá comunicando. Luxo, alto padrão, médio padrão, Minha Casa Minha Vida. Com quem você fala. Com quem você tá falando. Depois a gente vai ter a questão dos produtos que você vende. E aí a gente tem até a escada de produtos, né? Então, um produto ali mais de entrada geralmente é o ideal. Depois você vai aumentando esse valor. Mas enfim, você precisa saber o que você está vendendo. E a última questão é a narrativa. Qual que é esse discurso que vai falar o que você é, o produto que você vende para esse público que você quer atingir. Isso tudo precisa estar muito bem definido para daí você vir com os posts fixos, pelo menos. É claro que você tem que estar no seu conteúdo de uma forma geral, mas aqueles posts fixos ali do Instagram, eu acho que eles precisam responder e precisa estar muito claro isso. Qual que é o seu produto, para quem que ele é, por que você é diferente dos outros. Eu gosto sempre de falar alguma coisa, são 3, né, que podem ficar fixos. Eu gosto de colocar assim. Gente, já volto a falar. Grava esse minuto aí. Vai todo mundo agora lá nos 3 posts fixos do Instagram e dar esse check no que a Sofia tá falando agora. Vamos lá. O primeiro, pra mim, tem que responder quem você é e o que você tem de diferente, por que você faz o que você faz enquanto empresa. Então,
Se for uma marca pessoal, trazer um pouco dessa sua história pessoal, do seu histórico do passado e tudo mais. Se for uma empresa, aí você já pode falar um pouco mais dos valores, MVV, né? Missão, visão, valores, um pouco de diferenciais, acho que a gente já pode trazer aqui, história da marca. Depois, eu faria um post explicando os teus produtos. Então, se só tem um produto, é só escritório de arquitetura, né? Só tem projeto? Beleza, então o que é esse projeto? Qual que é o processo que a pessoa tem que fazer? Qual que é o primeiro passo que ela tem que dar para conseguir falar com você? É uma reunião que ela tem que fazer? É um diagnóstico que você está oferecendo? O que é? Qual que é esse primeiro passo? E explicar como que funciona o seu trabalho. E o outro, eu colocaria algo de autoridade. Tipo, cases passados, ou algum case de sucesso muito forte, ou depoimentos de clientes, ex-clientes. Pode ser em vídeo, pode ser em texto, pode ser um print do Instagram, assim, um print de algum depoimento que um cliente deixou seu. Uma estratégia que eu gosto muito de fazer com os meus clientes é o Google Meu Negócio. Por quê? Lá no Google Meu Negócio, você consegue pedir de forma pública um depoimento das pessoas. Fica a fotinha, fica o nomezinho da pessoa e é público. Então, assim, o marketing consegue usar aquilo ali em qualquer lugar. Eu não preciso sempre entrar em contato com o cliente do meu cliente para pedir autorização. Não, tá ali público. Você manda o link para o cliente fazer o depoimento dele, aí você fala que é depoimento público, que vai ficar registrado, você explica tudo isso. Mas uma vez que ele colocou lá, é público, a gente não precisa mais pedir autorização. E a gente consegue reproduzir isso em site, no Instagram, no YouTube, onde quer que seja. Então eu gosto muito de usar essa estratégia. Mas, enfim, eu colocaria ali um post que mostre a sua autoridade com base não no que você está falando, mas no que os outros falam de você. Que é a prova social. Que é a tal da prova social. Então, acho que os 3 posts fixos, eles precisam ter essas características pra gente conseguir transpor essa estratégia ali no Instagram, né? Falando aqui de Instagram. Então, gente, terminou de assistir esse podcast, já vai lá no seu feed e olha se os 3 posts que estão fixados respondem a esses 3 requisitos. Se não, já dá uma ajustada aí para a coisa funcionar melhor, né? E, Sofia, dito isso, né? Nós estamos falando aí desse posicionamento. Como você acredita que essa comunicação e o posicionamento correto influencia na percepção de valor, muitas vezes antes do primeiro encontro? Porque o desafio de trazer o cliente para essa performance é o primeiro, né? De ter ali 1-a-1, de ter uma oportunidade de estar na mesa com esse cliente. E como que isso influencia até que esse momento chegue? Acho que eu diria que influencia quase 100%, ainda mais se o cliente vem do digital. Isso aí é necessário, assim, fundamental, eu diria, né? O posicionamento. Porque, e acho que você fala isso, que o alto padrão, ele começa antes do cliente entrar, né, na sua base. Então, o atendimento que você está dando para essa pessoa, para esse cliente, antes de livrar seu cliente, para esse lead, antes de livrar seu cliente. E também o oposto, você também tem que entregar o que você promete, porque o alto padrão não perdoa. Então, você também precisa entregar muito bem. Mas eu diria que o posicionamento, ele mostra, ele quebra essas objeções que muitas vezes aparecem no comercial antes dela ir para um comercial. Eu acho que é esse o grande papel do marketing e de um bom posicionamento bem feito, né? E bem executado. Antecipar as objeções. Antecipar as objeções, gerar confiança antes de entrar na reunião contigo. Legal. E eu costumo dizer, e vem muito na pergunta seguinte que eu ia trazer falando sobre isso, esse bate-bola do marketing com comercial, porque muitas vezes os escritórios investem no marketing, mas têm dificuldade de atender. E na minha leitura, como eu enxergo esse processo, é isso. Porque essa comunicação, ela tem que ser 360. O que você comunica na rede social, ali que o marketing executa, não adianta internamente, em todos os processos, os pontos de contato do cliente com a sua marca, você não comunica da mesma forma. O que é ponto de contato? A gente fala muito touch points com o cliente. Tudo, gente. A primeira mensagem que o cliente manda, seja via direct no Instagram, seja no seu WhatsApp, como que você faz essa comunicação? Como que você se comunica com essa pessoa, que você responde? Qual que é a sua postura? Né? Que tipo de linguagem? É coloquial, é formal, é o quê? Isso é coerente com a marca que eu construí, com a minha estratégia de marca?
né? Eu vou usar emoji, não vou usar, eu vou falar coloquial, não vou falar, você formal, não vou falar. Como que eu falo? Depende. Depende do seu negócio, depende da sua estratégia. Eu sou uma pessoa quase contra os scripts, de forma muito genérica falando isso, mas é porque eu entendo que no alto padrão e no luxo não existe, assim, a gente tem um roteiro macro que dá direção, mas é tudo muito feito na hora, é muito handmade, depende de como essa marca tem que comunicar e de como é esse cliente com o qual você está comunicando, né? E cada um eu vou por um caminho, né? Mas até me perdi aqui com relação a isso, a gente está falando dessa comunicação. De ter essa mesma linguagem em todos os pontos de contato. Então, é na mensagem que ele mandou no direct ou no WhatsApp, é na pessoa que vai abrir a porta no escritório, que vai falar com ele, que vai sorrir, que vai desejar as boas-vindas, que vai servir o cafezinho, é com o funcionário de limpeza que vai passar, ou até mesmo um arquiteto, o coordenador de projetos, o estagiário que passou por esse cliente ali no corredor do escritório. Qual foi a postura? Como que essa pessoa se comunicou? Né? Muitas vezes na hora de uma apresentação, de uma entrega executiva, de uma postura de quem está indo na obra para resolver alguma coisa, em todos os aspectos, na entrega, no pós, todos os pontos de contato do cliente com o escritório, além do que se comunica nas redes sociais, além da linguagem da apresentação, do vídeo, né? Precisa ser muito coerente, tá todo mundo falando a mesma língua. É assim que se cria consistência, é assim que se dá segurança, né, para o cliente. Concordo 100%. Inclusive, minha primeira reunião de onboard eu mostro pro cliente geralmente uma ampulheta de vendas. Conhece o conceito da ampulheta de vendas? Não conheço. Fez super sentido com isso que você estava falando. A ampulheta de vendas basicamente é o marketing aqui em cima, depois a gente tem o comercial, e aqui embaixo a gente tem o CS, que seria o Customer Success. E aí, o CS seria exatamente esses touch points depois que o cliente entrou na sua base. E como que você faz, inclusive, para vender mais para esse mesmo cliente. Então, é todo um trabalho aqui de CS e para aumentar o LTV, enfim. E, inclusive, poucos escritórios têm o CS, que é e muitas vezes faz sentido para determinado negócio, volume, ter um CS. É isso que eu ia falar, depende. Porque muitas vezes o CS está embutido na entrega, assim, Sim. E no arquiteto que está entregando. E tá tudo certo, mas eu acho que o arquiteto precisa ter essa noção de que isso também é um trabalho e de que isso também é não um trabalho, mas uma área da empresa dele. Exato. E que é isso, a comunicação ela tem que permear essas 3 etapas. O marketing, que é onde a gente chama atenção, o comercial, que é quando a gente gera a autoridade, né, para vender e fazer a pessoa comprar de você, e no CS, quando a gente entrega e mantém. A operação, quem entrega, né? Tá todo mundo alinhado falando a mesma coisa. É verdade. E, gente, pra finalizar, foi uma delícia, né? Foi tão rápido. Aqui se deixa a gente falando do que a gente gosta, a gente fica. Haja deslocamento pra todo mundo ficar escutando os podcasts. Eu queria que você deixasse, pra quem tá assistindo a gente tenta sempre encerrar com algo, assim, prático, né? Que já dê pra implementar alguma coisa, começando amanhã. E aí eu queria que você trouxesse isso. O que torna uma marca ser referência? E como que eu posso começar ali com algum pequeno ajuste que já dê pra gente começar a fazer diferente a partir de agora? Perfeito. Eu vou responder a sua pergunta em duas etapas. A primeira é que eu acho que o que faz uma escritório ser referência é essa coerência entre o que ele fala e o que ele entrega. Eu acho que isso é importante. Então, dito isso, fazendo esse disclaimer, onde que eu acho que você pode... A primeira pílulazinha que você deve ajustar, que geralmente é onde eu percebo que os escritórios têm mais dificuldade e é onde geralmente tem uma ponta solta. Eu sempre ajusto. Narrativa. Então, entende se o seu discurso, e aqui eu tô falando do discurso antes da pessoa virar seu cliente, né? Se esse discurso, ele tá claro para esse potencial cliente, para esse lead. Então, o discurso, ele tá representando quem você é enquanto marca, ele tá comunicando bem para esse público, né, para essa pessoa com quem você quer falar, e ele tá mostrando os seus diferenciais de forma clara. Eu
acho que se você conseguir responder essas 3 perguntas, e se não tiver, né, ajustar essa narrativa, isso já vai dar um ótimo direcionamento para sua comunicação e para os seus posts nas redes sociais. Sim, e para quem faz isso, né, quem tá nesse lugar ali do eu empresa e que atua nesses departamentos todos, inclusive no de marketing, é uma boa referência aí para fazer esses checks antes, às vezes, de produzir uma copy, uma legenda para o Instagram. Eu diria até para quem tá na parte mais de revisão, né? Eu recomendo muito, se você não for contratar uma agência, porque às vezes a agência ela fica um pouco pesada, né, em termos financeiros para um escritório mais novo. Então, às vezes, eu recomendo você pegar um estagiário ou até mesmo um júnior de marketing, para que ele operacionalize e pelo menos te libere de algumas funções. E aí você fica nessa etapa de revisão. Mas essa parte da narrativa, usar esses 3 crivos pra narrativa. Ela é estratégica, sabe? Ela precisa estar ajustada para qualquer pessoa personalizar. Então, seja ele, seja uma pessoa, tipo um estagiário, ou seja uma agência. A narrativa, ela precisa estar redondinha, sabe? E muitas vezes a gente tem que dar uns testes mesmo, assim, de saber se... às vezes a gente tem uma ideia de que uma narrativa vai dar certo, aí a gente vai lá, coloca no mundo, aí vê que não é muito bem aquilo, aí faz um ajuste, até ela ficar redonda, sabe? Isso é outra coisa que é legal a gente falar, né? Não tem receita de bolo. Se tivesse, tava todo mundo milionário. Então, fazer, testar, ajustar, né? E é isso aí. Importante tomar a decisão rápido, agir, né? E com bastante clareza e segurança. E entender exatamente isso, que tudo bem errar. Porque eu sinto que os arquitetos, eles são perfeccionistas. Não todos, mas a maioria. Uhum. E aí... A gente, eu me incluo um pouco nisso, a gente quer fazer tudo muito perfeito e fica com medo de botar no mundo. Sendo que no marketing não pode ter essa cabeça, sabe? Não é um projeto que você tem que estar perfeito. De fato, um projeto você erra, você não, né, na hora de construir. Eu escuto muito isso do nosso marketing. E então não é um projeto, né? Não precisa estar perfeito e não tem início, meio e fim. O marketing, ele é cíclico. Então a gente está sempre produzindo e otimizando, produzindo e otimizando. Então isso é também uma coisa que é importante a gente falar, que é uma diferença de mentalidade mesmo. Que eu tive que passar por isso, saindo da arquitetura para o marketing, e eu falo isso para os meus clientes, sempre que eu inicio qualquer trabalho com eles. Isso aí, muito bom. Sofia, obrigada por ter topado vir aqui, trocar essa experiência, expertise com a gente. Eu falo que compartilhar conhecimento esse propósito, assim, é muito nobre, eu acho, assim. Eu acho que a gente aprende muito. Eu não sei vocês, mas eu fiz aqui, ó, muitas anotações dessa conversa. Por mais que a gente fala disso todo dia, sempre essa troca, o compartilhar, faz a gente multiplicar, né? Não é uma conta de subtração. Eu acho que é uma conta de multiplicação. Então, eu queria te agradecer essa generosidade de vir aqui compartilhar seu conhecimento, sua expertise com a gente, com quem acompanha a Tria. E desejar sucesso aí, quem precisar de apoio também, gente, nessa área. Desde da estratégia até a execução, né? A Sofia Veras Marketing atende e é especializada em empresas do nosso setor. Então, também está à disposição. E é uma parceira da Tria. E é isso, eu queria agradecer também o nosso público, né? E até a próxima. No próximo podcast com mais conteúdo aí rico para o nosso dia a dia aí nesse mercado. Muito obrigada, Milena. Tchau, tchau, gente.